alunos, tudo bem? Eu sou a professora Tainara e hoje a aula será sobre História de Goiás. Os primeiros habitantes de Goiás. Existem diversos registros de ocupação humana no estado de Goiás. Então, estudiosos descobriram que em alguns locais do estado haviam vestígios de povos muito antigos. Foram encontrados registros na região nordeste e sudoeste do estado. Apresentam uma ocupação humana antiga, com datação de 11 mil anos. Então, 11 mil anos atrás, encontraram vestígios que tinham moradores aqui, no estado de Goiás. Aqui está sendo apresentado a vocês o mapa do nosso estado, Goiás. Aqui é a região nordeste. Aqui foi encontrado registros sobre esses povos. Na cidade de Formosa, que fica na região nordeste. E na região sudoeste, aqui na região sudoeste, tá vendo? À distância, foi encontrado vestígios e registros de povos lá também, lá em Serranópolis. Formosa, que é onde fica na região nordeste aqui do estado, ó. Essa aqui é a parte azul. Formosa encontra-se registros de ocupação de mais de 5 mil anos atrás, pelo menos. Encontram-se vestígios arqueológicos nos sítios da Toca da Onça e do Bisnal. E o que é, professora? Vestígios arqueológicos. Arqueológicos vêm de estudo de sociedades e culturas humanas. Então, esses vestígios são vinculados a estudos de diversas culturas que existiu aqui, no estado de Goiás. E esses sítios, Toca da Onça e Toca do Bisnal, contêm diversas rochas, diversas grutas que têm registros que passaram habitantes por lá há muito tempo atrás, olha, há mais de 5 mil anos. Essas imagens foram tiradas em grutas, lá no sítio arqueológico da Toca da Onça, em Formosa. Então, eles desenhavam, os povos antigos desenhavam nessas grutas, nessas rochas, tá vendo? Ah, um detalhe, por que chama pintura rupestre? Porque é uma pintura feita em rochas, então eles pegavam as rochas e pintavam, geralmente de cor vermelha ou preta. Ainda não se sabe qual material que eles utilizavam, mas eles utilizavam essas cores, vermelha ou preta. Olha só, aqui já é o sítio arqueológico de Bisnal, tá? Eles faziam desenhos geométricos nas pedras das grutas. Agora, lá em Serranópolis, no sudoeste goiano, olha aqui o sudoeste goiano, olha a distância, hein? Aonde foi encontrado mais vestígios de habitantes aqui em Goiás. Encontram-se registros no sudoeste goiano de cerca de 11 mil anos atrás, Muito tempo. Os sítios arqueológicos se encontram em Serranópolis, na reserva particular do patrimônio natural, onde é a atual pousada das Araras. Então, lá existem diversas grutas, diversas lapas e rochas calcárias que fazem parte desses registros, que tem esses registros, vestígios que existiam habitantes aqui. Olha só as imagens, hein? Olha só. Eles desenhavam, de forma geométrica. Alguém sabe que forma é essa aqui? Losango, olha só. Eles desenhavam animais. E os estudiosos falam que eles desenhavam o cotidiano deles. Desenhavam patas, animais, esses desenhos geométricos. Tudo isso refletia aquilo que eles viviam ali. Não podemos esquecer que eles eram nômades, professor. O que é nômades?
são habitantes que ele não tinha um lugar fixo. Ao mesmo tempo que ele estava lá na cidade de Serranópolis, ele poderia passar a habitar em outro local, que houvesse mais água, que houvesse mais animais para ser caçado. E essas pessoas, elas viviam de caça, de agricultura. O que é agricultura, professora? Eles plantavam alimentos para a alimentação, tá? Então, teve esse período paleolítico. O que é paleolítico? Paleoíndio, que chama. Era antes dos índios. Então, esse período que vincula algumas dessas pinturas são antes dos índios. O arcaico e até chegar nos índios. Então, esses são os vestígios que podemos obter dessa época, né, há mais de 11 mil anos atrás. Agora, irei falar para vocês sobre a vinda dos índios de Goiás. Cerca de 5 milhões de índios habitaram no Brasil antes da chegada dos portugueses. 5 milhões, então, existiam aqui no Brasil. Eram mais de 1.500 povos com mais de 1.000 línguas. 1.500 povos, então, pessoal, eram 1.500 grupos diferentes de línguas, mais de 1.000 línguas diferentes, culturas, formas de viver. Então, eram muitos diferentes, muitos grupos de habitantes aqui que tinham aqui no Brasil. Hoje em dia, tem 270 etnias, né, dos índios preservadas e mais de 180 línguas diferentes. No estado de Goiás, existiam diversas tribos: Xacriabá, Avacanoeiro, Goiá, Crixá, Caiapó Meridional, Acroá, entre outros grupos. Não podemos esquecer que a religião dos índios era politeísta. O que é isso, professora? Eles adoravam diversos deuses. Para ele, a árvore era Deus, o sol era Deus. Então, como os índios tinham várias línguas, vários tipos, vários povos, a característica dessas culturas era deles serem politeístas, eles adorarem diversas coisas. Mas essas coisas variam de cultura a cultura, varia de povo para povo. Esse é o mapa de Goiás que estou apresentando para vocês. Agora, com a localização de algumas tribos indígenas do estado de Goiás. O Avacanoeiro se encontra aqui na região de Minaçu. Os índios Tapuia se encontram aqui na região de Rubiataba, da cidade de Rubiataba. E os índios Carajá se encontram aqui, próximo à cidade de Aruanã e próximo ao rio Araguaia, que é um rio bastante importante aqui do estado de Goiás. Agora, eu vou apresentar para vocês algumas tribos importantes do estado de Goiás. Outras tribos, que também são do estado de Goiás, não se tem registros de sua língua, do seu modo de viver, porque não se encontrou ainda vestígios arqueológicos, como eu disse para vocês. A arqueologia é o estudo, né, da sociedade antiga. Então, ainda não se encontraram. Mas esses índios que eu vou apresentar, essas tribos indígenas de Goiás que irei apresentar para vocês, tem registros delas e algumas ainda existem até hoje, se mantêm até hoje. Os avacanoeiros, língua tupi-guarani. Então, a língua que eles falam lá no grupo deles, na aldeia deles, na região deles, é tupi-guarani. A localização, município de Minaçu. Então, eles habitam próximo ao município de Minaçu. E a subsistência é a agricultura e a caça. Nesta ordem, ou seja, primeiramente a agricultura e depois a caça. Seriam as fontes de alimento mais importantes. Elas sempre foram as mais importantes. Hoje ainda permanece esse modo de viver, essa atividade de viver para a subsistência, que é a agricultura e a caça. E eles caçam diversos tipos de animais. Tatu,
capivara. E eles plantam também diversos tipos de frutos, diversos tipos de hortaliças para a sua existência. Como milho, mandioca, batata, né? Da mandioca eles fazem farinha. Essa aqui é a imagem de um pajé líder total à fazenda Canoanã. Esse pajé aqui representa um líder religioso, né, dos avacanoeiros. O que é isso, professor? Ele é o líder que vai, como eu disse para vocês, eles são politeístas, eles têm diversos deuses, eles adoram diversas coisas. Então, esse pajé aqui, ele rege essa cultura religiosa daquele local dos avacanoeiros. Daqui, ó, de Tutawa, da fazenda Canoanã. Agora, eu vou apresentar para vocês outra tribo, que é o Javaé. A língua Carajá, que eles falam. A localização é o Vale do Rio Araguaia, principalmente na Ilha do Bananal. Então, eles se encontram próximo, né, ao Rio Araguaia. E a subsistência deles é a pescaria, que sempre foi a principal fonte de alimentação, justamente por eles estarem próximo ao Rio Araguaia. Professora, e o que é subsistência? É a forma que eles encontram para se alimentar e existir, viver, né? Então, eles encontram no pescado a principal forma de viver. Eles pescam, se alimentam da pesca, tá? Esse aqui, ó, são índios que eles se vestem dessa forma para realizar danças dos Aruanãs. Então, os índios Javaé, eles são característica principal deles essa cultura de dança, de se pintar, né? Eles são bastante conhecidos por isso. E lá, as mulheres, elas são valorizadas de uma forma que elas contam histórias de gerações e gerações, elas têm o poder de fala naquela cultura, ela fala, ela opina sobre diversas ocasiões que acontecem lá na própria casa dela. Então, a mulher, ela decidia antigamente até com quem os filhos iriam se casar. Nessa cultura aqui. E essa aqui é uma dança que os rapazes, depois de fazendo 12 anos de idade, realizam para mostrar que ele virou um homem. Se tornou um homem. Esses aqui são a tribo dos Carajás, que eu vou apresentar para vocês. O nome tupi, que se aproxima do significado de macaco grande ou macaco guariba. Carajá significa isso, hein? Macaco grande ou macaco guariba. A língua pertencente ao tronco linguístico macro-G se divide em 3 línguas: Carajá, Javaé e Xambioá. Então depende muito do grupo onde ele está localizado. E a língua é aquilo que traz força para o índio, é aquilo que ele traz de geração a geração, é aquilo que ele tem maior orgulho. A localização tem o rio Araguaia como eixo de referência mitológica e social. Então ele fica ali próximo a Aruanã. A subsistência, como que ele vive, professor? Como ele vivia, né? Ele vivia da pescada e da caça, sendo a principal fonte de alimentação. Então ele procurava animais para se alimentar e ele pescava também, principalmente no mês de outubro, que é onde tinha muito peixes para eles pescar, na época da seca. Esse aqui é a mesma dança que o Javaé faz, só que chama Festa do Retorroque. É onde também os meninos se tornam, é a homenagem, né? Onde que eles fazem essa homenagem para esses meninos, aonde que eles se tornam homens, né? Eles se consideram meninos de 12 anos se tornando homens. É bem característico também, e eles gostam muito desses artefatos, essas coisas feitas de palha, saia de palha, coisas feitas de palha. E eles se pintam, né? Eles gostam muito de se pintar.
Agora eu vou falar sobre o tapuio. Nome: tapuios quer dizer na língua tupi, bárbaro ou inimigo. Por quê, professora? Porque o tupi, ele pegou um vasto espaço no Brasil. E ele se tornou bárbaro ou inimigo porque ele também era como se fosse um nômade, igual eu falei para vocês. Ele não tinha um lugar fixo para habitar, um local só. Então ele sempre saía de lugar para lugar. Mas em Goiás existiam muitos tapuios e eles ainda existem lá na região de Rubiataba. A língua deles, tupi, é a localização municípios de Rubiataba e Nova América, precisamente entre Ribeirão Carretão e a Serra Dourada. A subsistência deles, qual a forma deles existir, professor? Qual a forma deles alimentarem? Eram nômades, ou seja, não construíam casas, eles não tinham habitação fixa. E paravam onde havia abundância de alimentos. Então, acabou meu alimento aqui, eu vou para outro local, para que eu possa me alimentar. E alimentavam-se com mel de abelhas, cobras e lagartos, e plantavam mandioca. Então, com o passar dos anos, eles foram descobrindo diversas coisas também. Eles começaram a descobrir que da argila podia fazer cerâmica. E eles começaram a fazer esses artesanatos, tá? E também artesanatos de palha. Agora, a professora vai passar para vocês uma atividade a respeito da aula de hoje. Número 1. No estado de Goiás foram encontrados registros de pinturas rupestres que foram pintadas pelos primeiros habitantes. Responda as questões abaixo. Quais eram os sítios arqueológicos que foram encontrados pinturas rupestres na cidade de Formosa de Goiás? Lembra que eu falei o nome dos 2 sítios? Pois é, a professora quer que vocês escrevem aqui. Letra B. Quais eram as 2 cidades que foram encontrados registros rupestres? Lembra o que é registro rupestre? O que é rupestre? Isso mesmo, rocha. Então, pinturas feitas na rocha. E qual que eram as principais atividades dos índios? Isso mesmo, pesca, agricultura, caça. Era a forma deles se manter alimentado. Olha só, número 2, hein? Marque um X apenas nos desenhos que representam as atividades dos indígenas de Goiás. Aqui tem as imagens, tá? E você vai marcar um X somente nos espaços aqui que representa as principais atividades dos indígenas. Para o quê? A sua sobrevivência. Agora, na próxima aula, iremos falar sobre a chegada dos bandeirantes, dos portugueses, esses locais, nos estados, principalmente no estado de Goiás. Até a próxima aula!